estar aqui connosco, alguém que nós acreditamos que o futuro pode ser bem risonho, é um motivo de orgulho e de alegria para mim. E quero uma salva de palmas para este senhor e para toda a equipa da Liga. Foi a primeira entrevista do início de uma campanha para a candidatura da Liga. E foi uma entrevista muito polémica, porque depois, através da sua entrevista, houve a possibilidade de ouvir os outros candidatos. Mas era importante, agora, na qualidade de Presidente, então, falarmos um pouco daquilo que realmente, o que é que temos aí para o futuro. E, Sr. Presidente, agradecer-lhe mais uma vez, de facto, estar aqui na nossa casa, que também é a sua casa. Espero que no dia 25 de Abril, aproveite já o convite, se não é, Sr. Presidente, que venha festejar os 85 anos desta instituição e a orgulhar de tê-lo aqui junto de nós. Sr. Presidente, quem é António Nunes? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite e queria, acima de tudo, cumprimentar as mulheres e os homens desta Casa e dos Bombeiros de Portugal, que, como disse o Sr. Comandante há pouco, que dão o seu melhor em prol dos cidadãos. E todos nós, nas nossas funções, nas nossas atividades, temos que explicar muitas das vezes que os bombeiros existem não é para eles próprios, é para servir os cidadãos, os portugueses, todos aqueles que necessitam do nosso auxílio nos momentos de aflição. Saudar também os jovens que vão ingressar no Corpo de Bombeiros, o que quer dizer que o voluntariado não está morto, o voluntariado está vivo e quando os senhores comandantes e presidentes de direção querem, somos capazes de fazer melhor do ponto de vista do voluntariado. Queria também cumprimentar a direção, na pessoa do Sr. Presidente e os meus colegas de direção que aqui estão e aproveitar também para dizer ao Sr. Comandante, que não sabe, mas ficam a saber, que este é o primeiro Corpo de Bombeiros que eu visito enquanto Presidente da Liga. Muito obrigado. Portanto, os senhores são os primeiros a ter o Presidente da Liga convosco, que não é o Presidente da Liga, é um de vós que por acaso está a desempenhar estas funções, que daqui a algum tempo outro me substituirá, certamente, e que o que nós queremos é que os bombeiros portugueses possam ser reconhecidos pelos políticos, fundamentalmente pelos políticos, porque a sociedade, essa sim, tem vindo a reconhecer os nossos bombeiros, sejam eles profissionais ou voluntários, e esse amor que vocês têm à camisola, essa farda que vocês vestem e o orgulho que têm em pertencer aos Bombeiros de Portugal é um regozijo para todos nós e por isso eu quero-vos, em nome da Liga dos Bombeiros Portugueses, isto é, em nome de todos os bombeiros, associações e entidades detentoras dos Corpos de Bombeiros, agradecer desde já o vosso esforço, a vossa dedicação e o vosso trabalho à causa pública em prol dos portugueses. Muito obrigado e esta é a minha primeira palavra que queria para vocês. Merece uma salva de palmas. Muito obrigado. Obrigado. Bom, quanto à minha pessoa, ela é pouco importante ou pouco relevante para a questão da Liga. Eu passei, no passado, estive como segundo comandante dos Bombeiros da Ajuda, também fui inspetor superior de bombeiros, fui presidente da Proteção Civil, fui diretor-geral de aviação, fui inspetor-geral da ASAI, talvez esse tenha sido o cargo mais mediático, mas acima de tudo sou sócio de várias associações de bombeiros e sócio honorário. No dia 25 de Abril a promessa está cumprida, cá estarei. Pode ser que se lembrem, também transformem sócio honorário dos bombeiros de camarada, pode ser, quiçá, para que ainda seja mais parte de vós. Naturalmente que me sinto como em casa, a Liga também é vossa. Quando quiserem aparecer, façam o favor, a porta está aberta e naturalmente que é desta inter-relação entre quem foi eleito para a Liga e aquilo que é o pulsar de quem no dia-a-dia está no terreno, que é muito importante para nos dar informação e ânimo para lutar por vós. Estes órgãos sociais têm talvez uma particularidade muito relevante, é que
todos nós estamos de corpo e alma na Liga dos Bombeiros Portugueses, sem esperar nada, com total liberdade de espírito. Se amanhã eu tiver que ir embora, vou conforme entrei. Eu costumo dizer nas minhas funções, que sempre exerci ao longo da minha vida, que entro nas instituições com a chave do meu carro e saio das instituições com a chave do meu carro. E, portanto, estou desprendido. E isso permite-me dizer as verdades a toda a gente. Às vezes não gostam. Mas pronto, temos pena. Temos pena. E esta equipa é uma equipa de verdade. E, portanto, aquilo que está no nosso programa eleitoral é um programa para cumprir e tudo faremos para que ele possa ser cumprido no tempo dos 4 anos e, ao final de 4 anos, poder vir aqui de cabeça levantada, conforme entrei quando era candidato e conforme entro hoje convosco e dizer cumpri com a missão que os senhores me deram, porque foram os senhores que votaram em mim, ou não cumpri. E nessa altura, aquilo que eu posso vir dizer é falhei nisto, nisto e nisto, assumirei essa responsabilidade. Se nós conseguirmos, eu direi que todos nós conseguimos ter os bombeiros melhores em Portugal. Mas eu estou acreditado que com o vosso apoio, com a vossa ajuda, com a vossa força, mais que não seja espiritual, junto da nossa equipa, que é uma equipa que eu permito-me sublinhar de grande dedicação. Nós somos 29 nos órgãos sociais, mas não se distingue entre o presidente e o suplente. Trabalhamos todos, falamos quase diariamente, uns com os outros, tomamos as decisões ouvindo as opiniões de uns e outros e tentamos encontrar sempre um ponto de equilíbrio. É isso que nós estamos a fazer e, portanto, vamos continuar a trabalhar assim enquanto nos achar. Muito bem, Presidente. O facto de ter passado por algumas estruturas a nível nacional e ter feito o trabalho que fez, eu pergunto, um dos chavões do vosso lema é unir, representar e defender, certo? Neste unir, representar e defender, o que é que estes homens e estas mulheres podem esperar por esta nova Liga? Bom, é difícil estar a pensar pelos homens e mulheres que compõem os Bombeiros de Portugal. Mas eu diria que, acima de tudo, eu penso que os bombeiros portugueses precisam de fazer uma reafirmação do seu papel na sociedade. Eu devo dizer que nós já tivemos reunidos com várias entidades, com o Sr. Presidente da República, com a Sra. Ministra, com o Sr. Secretário de Estado, com o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com a Sra. Diretora Nacional de Bombeiros, com o Sr. Presidente da Escola, portanto só temos 15 dias, mas já fizemos esse trabalho todo, com o Sr. Presidente da Brisa, porque temos assuntos também para tratar com ele. Muito. E, portanto, nós estamos a fazer o nosso trabalho e o que eu, acima de tudo, o que eu gostaria que no final do nosso mandato os bombeiros se sentissem mais representados na Liga. Muito bem. A Liga é uma Liga, uma confederação das associações, mas deve ser o primeiro intérprete da defesa dos bombeiros portugueses. E nos bombeiros portugueses em toda a sua complexidade. Desde defender a qualidade que os bombeiros têm que ter para prestar socorro, e com isso estamos a falar de formação, desde os incentivos ao voluntariado que têm que ter, e desde o reconhecimento que a sociedade tem que ter para com eles quando alguma situação ocorre, por acidente, ou por doença resultante do seu trabalho, e também nós gostaríamos de ver rapidamente instituído aquilo que é hoje uma lacuna grave nos agentes de proteção civil, do ponto de vista dos bombeiros, que é o seu comando operacional autónomo. Era uma das perguntas que eu ia fazer mais à frente, Presidente. Pois, mas eu digo já. Portanto, se nós no final do nosso mandato tivermos uma escola ao serviço dos bombeiros, entendermos que os bombeiros, 95% ou 96% do seu serviço é na área da saúde, pelo que a escola tem que apoiar os bombeiros e ser uma escola que vem aos bombeiros e não um bombeiro à escola, em cursos TAS e TAT, se entendermos que temos um comando operacional autónomo,
se considerarmos que queremos seguros mais adequados, designadamente por morte ou invalidez, por doença ou por queimaduras resultantes dessa situação. Se tivermos um estatuto adequado dos bombeiros voluntários em Portugal e depois conseguirmos encontrar uma plataforma de entendimento que eles possam sentir um maior peso, uma maior responsabilidade na eleição nos próximos órgãos sociais, eu julgo que o nosso mandato está cumprido e que cumprimos com a nossa missão. Quer dizer que é aquilo que o senhor refere, é ter um estilo completamente diferente daquilo que era do passado. Eu não sei qual era o estilo do passado, nós temos o nosso estilo. Nós, desde a primeira hora que dissemos, eu não faço avaliações sobre os meus antecessores, nunca fiz e não é agora que vou fazer. Muito bem. Quem está eleito, fez o trabalho como fez, quem tem que considerar se fez bem ou mal são quem elege os órgãos sociais e os bombeiros, de uma forma geral, porque hoje temos uma sociedade aberta, plural, em que podemos criticar todos uns aos outros, desde que seja com respeito. Portanto, nós temos uma nova forma de olhar. Olhar para o futuro, não olhar para o passado, queremos um futuro diferente e queremos fazer a modernização dos bombeiros. Ora, a modernização dos bombeiros não é só por ter viaturas novas ou fardas novas, faz por uma reforma também das mentalidades dos bombeiros. E uma das coisas que os bombeiros têm é que se sentir representados. Eu não posso estar aqui a representar só 465 associações. Eu tenho que estar aqui a representar 465 associações, mais 30 mil bombeiros, mais 15 mil do quadro honorário, mais 15 mil do quadro de reserva e mais os sócios que elegem os dirigentes associativos, como aqueles que estão aqui presentes, que são provavelmente mais de 1,5 milhões de pessoas. Ou seja, em Portugal, nós trabalhamos para 10 milhões, há 1,5 milhões de pessoas que são sócios das várias associações de bombeiros, vamos saber quantos, e nós, os 11 mais 3 que compõem o Conselho Executivo, são o topo de uma pirâmide, mas a pirâmide vem cá de baixo. E, portanto, nós temos que fazer sentir na sociedade que os bombeiros são imprescindíveis. Muito bem. Não há socorro em Portugal sem bombeiros. Esqueçam. E isso... Era aquilo que eu dizia. E isso, peço desculpa, Sr. Comandante, e isso é a mensagem que nós temos que passar na sociedade. Os senhores autarcas, os senhores políticos, os senhores deputados, toda a gente tem que perceber, conforme os cidadãos percebem, que sem bombeiros eles não estão protegidos. E, portanto, antes de haver proteção civil, proteção e socorro, defesa civil, chamem-lhe o que quiserem, havia bombeiros. E que, de uma forma organizada, há mais de 150 anos que existem corpos de bombeiros. E, portanto, nós vamos ser capazes, estou certo disso, de demonstrar que queremos participar nas atividades da sociedade, queremos nos integrar da sociedade, mas não podemos deixar que outros façam o nosso trabalho. Porque, quando há concorrência desleal, em qualquer sítio, as pessoas protestam. Claro. E os bombeiros, de uma forma civilizada, de uma forma inteligente, têm que fazer ver ao sistema que são imprescindíveis, que são capazes e que sem eles, esse próprio sistema que se diz, entre aspas, dono dos bombeiros, não existia. Não existia. Porque se não houvesse bombeiros, eles já não estavam cá. É verdade. Portanto, vamos dizer que esta é a força que é capaz de socorrer e ter capacidade para socorrer as populações. E, portanto, no dia-a-dia, nos incidentes, nos acidentes, na doença súbita, nós estamos próximos das pessoas e queremos continuar próximos das pessoas. E não renegamos que haja uma estrutura de coordenação dos vários agentes de proteção civil, agora queremos ser tratados de igual forma. Eu não gosto é de ver à mesa os vários agentes de proteção civil com os seus comandos próprios e os bombeiros de uma forma minimizada. Esqueçam, porque esta liga, comigo, com esta equipa, com vós, vamos lutar para que isto aconteça rapidamente. Quer dizer que o Sr. Presidente quer pôr os bombeiros no lugar da qual eles merecem estar. Que estiveram e foram tirados. E isso é que ninguém me explica. Eu já ouvi aí algumas, às vezes as pessoas dizem é por isto, é por isto. Eu, por acaso, tenho uma explicação. Eu acho que não foi intencional. Eu acho que foi um pouco a humildade excessiva dos bombeiros que levou a isto. Porque nós, no fundo, somos humildes. Exato. Nós, muitas das vezes, aceitamos
bufetadas quando não devíamos aceitar. E esta humildade levou a que condescendesse primeiro uma coisa, depois outra, e a determinada altura, quando olhámos, dissemos, mas roubaram-nos isto, tiraram-nos isto, mas porquê? Ninguém sabe explicar. Confundiu-se muitas das vezes reorganização da administração pública com aquilo que é a estrutura dos bombeiros. É preciso não esquecermos que, antes de haver Serviço Nacional de Bombeiros, e não queremos voltar ao Serviço Nacional de Bombeiros, não é isso que queremos. Está fora de questão. Isso é passado. Já os bombeiros sempre tiveram, até quando havia uma inspeção norte e uma inspeção sul. Sempre tiveram o seu comando próprio, digamos assim. Tinha uma outra estrutura de resposta, porque falava-se mais combate a incêndios e transporte de doentes e feridos, menos de emergência médica, menos de proteção civil, menos de riscos e vulnerabilidades. A sociedade era outra, evoluímos, mas nós temos que perceber que os bombeiros precisam dessa estrutura. Claro. E essa estrutura não é para ir contra ninguém. É até para aumentar a capacidade de organização, de gestão e de capacidade no teatro de operações para socorrermos melhor as pessoas. Porque se nós tivermos mais qualidade, melhor hierarquia, melhor capacidade de gestão dos nossos meios, nós podemos até prestar um melhor serviço ao cidadão. E aqui é que é o fundamental. E repito, os bombeiros trabalham para o cidadão. E, portanto, há proteção civil porque há bombeiros, mas também há bombeiros porque há cidadãos. E, portanto, nós trabalhamos para eles. É isso mesmo, Presidente. É algo que também eu sinto, que realmente o cortar com o passado e desleixar-nos nos deu o aso que alguém metesse outras estruturas. Mas tendo em conta que as várias associações têm toda a estrutura montada, realmente aquilo que eu costumo dizer enquanto comandante é dizer deem-nos as condições e fiscalizem, porque nós estamos cá para isso. Não temos qualquer tipo de problema, porque nós somos responsáveis e queremos adotar nós temos mais uma obrigação, é ajudar aqueles que não estão bem. Exatamente. Porque muitas das vezes algumas associações e alguns comandos e alguns corpos ativos podem não estar bem e nós não sabemos porquê, mas nós temos a obrigação, nós Liga, e todos nós bombeiros temos a obrigação de perceber quais são as causas e tentar encontrar as soluções. Exatamente. Se nós fizermos isso, o conjunto vai sair melhor. Vai sair e é uma das perguntas, será que o povo português e as várias instituições em Portugal reconhecem o trabalho feito por nós e desenvolvido em prol da comunidade? É porque às vezes parece que só reconhecem o nosso trabalho quando existe uma catástrofe. Eu diria que, de uma forma geral, a população, os cidadãos, estimam os seus bombeiros. Eu tenho um dado estatístico que foi publicado há tempos num órgão de comunicação social e que faziam algumas perguntas sobre as várias forças e os bombeiros tinham 93% de opinião positiva, seguido das polícias dos médicos, peço desculpa, com 80 e tal, e depois os polícias também com 80 e tal. O que quer dizer que, no meio das profissões, aquela que sobressaía eram os bombeiros. Portanto, isso representa de que as pessoas têm um carinho especial pelos bombeiros. Muitas das vezes não se traduz em manifestações públicas esse carinho que as pessoas têm. Mas está interiorizado que são os bombeiros. Admito que hoje, nas sociedades, os centros urbanos, esse carinho não seja tão transmitido, porque também a sociedade é assim, muitas vezes não conhecemos o nosso vizinho. E, portanto, os bombeiros também entram nesta situação do digital, não é? Do digital. E, portanto, se calhar não tem a demonstração do apreço. Mas eu julgo que o povo português, na sua generalidade, gosta dos bombeiros, enaltece os bombeiros e reconhece que eles têm um papel fundamental na sua segurança. Quanto aos políticos, aqui a situação é um bocadinho diferente. Porque temos dois pesos e duas medidas, certo? Sim, mas eu tenho a sensação que, de uma forma geral, os políticos portugueses, eu não diria 100%, mas quase, gostam dos bombeiros. O problema que vem a seguir é como é que eles podem desenvolver atividades para ajudar a organização dos bombeiros. E aqui é que as coisas já são muito variáveis. Porquê? Porque alguns entendem que os bombeiros devem ser um investimento, porque não é custo, é investimento. É investimento. Do Estado Central.
outros que acham que deve ser partido entre o Estado Central e o local, outros acham que deve ser só o Estado local, e, portanto, isto é que talvez falte discutir. Quem é que, de facto, deve ter a responsabilidade, de uma forma geral, para apoiar os bombeiros em todas as suas estruturas, quer sejam estruturas de comando local, quer seja de comando distrital, regional ou nacional, e também na forma da renovação dos equipamentos, na forma da formação, na qualificação ou requalificação dos quartéis. Ou seja, eu julgo que aqui há um problema para debater. E não há unanimidade sobre esta matéria. E há muitas estruturas políticas que entendem que quem está mais próximo dos bombeiros, que são as autarquias, que devem ter um papel mais aprofundado sobre os apoios. Há outros que entendem que deve ser o Estado Central. Eu tenho uma opinião sobre esta matéria que é a seguinte. A Constituição determina que seja garantida segurança para todos os cidadãos. E, portanto, o Estado Central não se pode ausentar desta responsabilidade. Exatamente. E se quer que seja o Estado mais local, as autarquias, seja ao nível das câmaras municipais, seja ao nível das juntas de freguesia, têm que fazer protocolos de responsabilidade com essas autarquias e essas juntas de freguesia. Para quê? Para que não haja um envelope de encargos, não havendo um envelope financeiro. O que leva a que há um desnivelamento muito grande entre os apoios que são dados a cada uma das associações de bombeiros e depende muito depois das responsabilidades sociais e orçamentais das câmaras. Até porque eu, e muitas vezes, falo com os meus homens e muitas vezes também fico triste, porque realmente isto tem a ver com o processo de orçamentos participativos. Porque é que uns fazem, porque outros não fazem. Isto tem tudo a ver com esta questão, como o Sr. Presidente disse bem, uns porque acham que é o Governo Central, outros porque acham que são as câmaras, outros porque acham as juntas. Ainda há outros que acham que devia ser só a população. Sim, também é verdade. Também é verdade. Mas com isso leva a que realmente nós tenhamos corpos de bombeiros completamente diferentes. Uns com muito menos equipamentos, outros com tudo do bom e do melhor. Isto também leva a que o voluntariado depois não possa ser aquele voluntariado que nós todos desejamos, não é? Porque cada vez mais, devido às dificuldades financeiras e à oferta de emprego, muitas vezes os nossos voluntários procuram outro tipo de trabalho. Porque depois também estamos aqui a falar, os vencimentos dos bombeiros também não são aqueles que eu falo por mim enquanto comandante, eu não posso pagar ou estar a pagar um ordenado mínimo para quem salva a vida e os bens das pessoas. Acho que deveriam repensar, e aqui deixo a dica. Mas não é preciso deixar a dica, porque nós compreendemos isso. Há duas coisas que nós temos e que gostaríamos de ver. Uma é que o financiamento dos bombeiros deixasse de ser feito da forma como faz casuística. E haver contratos-programa com as associações. Para mim, é irrelevante quem paga. O que eu acho é que o Estado, enquanto responsável pela segurança dos cidadãos, tem que fazer um contrato-programa. Para quê? Para que as associações possam saber com que dinheiro é que podem resolver os seus problemas durante algum tempo. Não podemos assistir a atrasos, como este mês estamos a assistir a alguns atrasos, ou o mês passado, que houve administrações regionais de saúde que não puderam fazer os seus pagamentos, houve atrasos. Já há corpos de bombeiros que depois se atrasaram a liquidar aos fornecedores e alguns deles até aos seus colaboradores, trabalhadores, aquilo que for. Portanto, o contrato de programa obviava essa situação e é um dos nossos projetos. Encontrar contratos de programa de que as associações saibam. Isso hoje é relativamente fácil de fazer, porque nós sabemos a média dos últimos anos de receita que cada um dos corpos de bombeiros teve, sabemos os riscos e a vulnerabilidade da área de atuação de cada corpo de bombeiros e, portanto, haja vontade política, e é um desafio que nós vamos ter com o novo Governo, no sentido de discutir um modelo de financiamento das associações e corpos de bombeiros completamente diferente. Portanto, isso tem que se encontrar. E, por outro lado, tem que se encontrar, eu não sei se é
um acordo coletivo de trabalho, se é um estatuto para o trabalhador das associações humanitárias, o nome não me preocupa. Preocupa-me sim que para trabalho igual, salário igual. Exatamente. E, portanto, não faz sentido que numa determinada associação, porque tem outras capacidades financeiras, um bombeiro, para desempenhar determinadas funções, tenha uma determinada remuneração e para outra tenha outra. Isso faz-me alguma confusão. Independentemente de ser o salário mínimo, ser o salário máximo, tem que haver uma equidade entre os bombeiros. E isso só pode ser feito através dos contratos de programa e através de um estatuto que lhes seja dado. Eu acho que não é difícil encontrar esse equilíbrio, porque já há muitas situações em que muitos corpos de bombeiros já têm as EIPs e, portanto, já começa a haver alguma experiência de como é que se pode fazer isso, mas eu também sou um bocadinho descrente da EIP só por esta razão. Eu não posso perceber como é que se faz um contrato para 5 anos ou 3 anos e depois o que é que acontece ao final de 3 anos. Houve alguém que aos 46 anos de idade, ou 47, foi extinta a EIP. O que é que se faz a esse trabalhador momento, não é? Que foi bombeiro durante toda a sua vida? É aos 47 anos que vai mudar de vida? Qual é a responsabilidade do Estado? Qual é a responsabilidade do Estado? É verdade. Isto não se faz a ninguém. Pois não. Portanto, nós temos que encontrar aqui um mecanismo de que, se alguém fez uma opção na sua vida para ser bombeiro, mesmo que numa associação humanitária, que seja respeitado até poder usufruir daquilo que é o Estado, com as suas reformas, com as suas aposentações, o que for, e não pode, a determinado momento da sua vida, se calhar na fase mais produtiva da sua vida, ser mandado para casa porque o Estado naquele ano decidiu que não havia EIPs. Ou porque atingiu os 45, então deixou de ter as qualidades, até porque aos 45 estamos mais maduros, mais responsáveis, eu admito, não é? E tecnicamente muito mas mais... Mas atenção, os 45 não é o fim da carreira, é o limite de idade para se fazer constituir. Exatamente. Mas o problema, pois, é que quando chegar aos 48, se a EIP não for renovada, exatamente. O que é que se faz? Indeniza-se e vai para casa? E ele depois vai viver com uma indenização? Não, nós temos que olhar para isto com muita atenção, porque isto não são formas de tratar homens e mulheres, muitos deles que deixaram outras profissões muito melhor remuneradas, mas que, por amor à farda, ao cidadão, à causa pública, ao dar de si perante a comunidade, optaram por ter uma vida mais económica, se quisermos assim, porque gostam de ser bombeiros. Ora, isto mesmo. É um reconhecimento. E isso não é só com medalhas. Pois a medalha serve, o obrigado serve, mas nós temos que equilibrar. É algo que eu digo que realmente estes homens e estas mulheres não há forma de agradecer, porque eles, por uma simples medalha, por um bocado de chapa, sentem-se enormes. E era isto que eu queria que o Estado olhasse para estes homens e para estas mulheres com uma forma diferente, com respeito. Essa é a nossa realmente voz. Exatamente. Nós não podemos ter várias organizações a falar por nós, por isso é que eu acredito na Liga, e a Liga tem que ser realmente... Se não fizer isso, não está a fazer o seu papel, portanto faça o favor de meter por isso o Presidente da Liga e os órgãos sociais da Liga não estão a fazer o seu papel. Exatamente. Se não o fizerem, não estamos a fazer bem o trabalho, demitam-nos, ponham-nos a andar, escolham mesmo. Outros. É esta forma então que a Liga quer se aproximar dos seus homens. Sim, e vamos este ano, do ano 2022, vai ser colocada à discussão, ainda não sabemos como é que vamos conseguir fazer isso, mas queremos pôr à discussão qual a metodologia que seja possível de implementar para que os futuros órgãos da Liga tenham uma comparticipação de votação direta destas mulheres e homens que aqui estão. Muito bem. Porque têm o direito também a votar em nós. Como vamos fazer? Há várias ideias, há várias formas, de forma direta ou indireta, mas vamos encontrar, disso não tenhamos dúvidas, que vamos encontrar uma solução que nos permita, em determinado momento, nos organizarmos para a escolha dos representantes da Liga, por forma a que possam olhar para nós
e dizer: estes são dirigentes que eu contribuí para a sua eleição. Muito bem. Presidente, há bocado falou numa coisa importante, porque certamente que estes homens, comandamento único. O que tem para dizer a eles qual é a ideia que está pensada da Liga? Porque vai-se abrir aqui um conjunto de discussões, não é? Quem é que vai ser o comandante destas forças todas, não é? Desta força. Uma coisa, e como é que ela está pensada? Há uma coisa que pode ter certo, podem ter certo, é que com esta Liga, com estes órgãos sociais, com esta equipa de 29 membros, que estamos a lutar por um novo paradigma para os bombeiros, por reforçar a identidade dos bombeiros, vão ser bombeiros. Muito bem. Não, isso agora usa-se muito dizer que há linhas vermelhas. Há linhas vermelhas, é verdade. Pode colocar aqui uma linha vermelha que é: comando de bombeiros, são bombeiros. Muito bem, porque cria-se uma confusão, mas quem é essa figura? O que é que ela vai representar? Qual é o peso dela dentro da estrutura? Porque depois levanta-se aqui, quem é que elege? Bom, eu não vos posso, neste momento, dar o modelo final, porque estava-vos a faltar à verdade. Porquê? Nós temos uma ideia, sabemos que queremos uma estrutura muito simples, uma estrutura hierárquica que há de ser mais ou menos isto. Os comandantes integram-se, os corpos de bombeiros integram-se em zonas operacionais. De entre os comandantes escolhe-se o comandante operacional. Depois há de haver uma forma de nomeação, designação dos comandantes distritais ou subregionais, dos comandantes regionais, do comandante nacional e com uma estrutura muito simples de 2 adjuntos. A figura que nós entendemos que deve estar no topo é muito próximo do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Ou seja, um comandante nacional com 2 adjuntos, um para a área das operações, outro para a área da logística, e um Estado-Maior muito pequenino. Portanto, esta é a estrutura, não há segundos comandantes regionais, não há segundo comandante nacional, não há segundo comandante distrital, porque entendemos que deve ser uma estrutura enxuta e que é capaz de, quando um não estiver, o que está abaixo substitui o que está em cima. Portanto, esse há de ser. Todavia, nós temos um grupo constituído por comandantes, e não só, também oficiais de bombeiros e dirigentes associativos, que nos vão apresentar 2 ou 3 soluções. Esta é a ideia de base que nós temos, que vamos discutir. Esse grupo vai começar a discutir deste 2 a 8 dias, e nessa altura vamos tentar perceber qual é o modelo mais final, mas há outro reconhecimento que temos que fazer. Nós não queremos criar um novo serviço. Se não queremos criar um novo serviço, reconhecemos que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é a entidade reguladora dos corpos de bombeiros, quer do ponto de vista administrativo, quer operacional, e que esta estrutura é independente, é dos bombeiros, é para os bombeiros, mas que se relaciona com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e que reconhecemos que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil pode, no topo da cadeia hierárquica, ser a entidade de controle desta estrutura. O que é que esta estrutura tem? Tem a ver com o comandamento operacional, tem a ver com a avaliação dos comandantes, tem a ver com as nomeações dos comandantes, e eu custa-me muito saber e até admitir que um comandante de um corpo de bombeiros é, do ponto de vista disciplinar, interrogado, instruído e punido por uma estrutura que, em tese, ou em teoria, ou na prática, não tem lá nenhum bombeiro. Muito bem. Isto não pode. Pois é. Esqueçam isso. Portanto, exatamente como o comandante de um corpo de bombeiros deve punir os seus homens, se há punições ou louvores, eles devem ser de uma forma vertical. No topo, a dependência dessa estrutura da Proteção Civil. Não nos custa nada admitir. Para nós, tanto nos interessa que isso aconteça ou não, como do ponto de vista financeiro, para nós, tanto nos interessa que o financiamento dos corpos de bombeiros seja feito pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, como diretamente pelo Ministério das Finanças, por alguém.
é do Estado e que vem diretamente para os Corpos de Bombeiros. Nós temos que falar com alguém. A Proteção Civil é bem-vinda. E mais, eu acho que a Proteção Civil tinha tudo a ganhar com isto. E tem tudo a ganhar com isto por esta razão. A Proteção Civil é uma entidade coordenadora. E sendo uma entidade coordenadora aos vários níveis, quer municipal, quer supramunicipal, quer regional, quer nacional, isto vai permitir que o Presidente da Proteção Civil seja, de facto, o chefe de Estado-Maior-General de todas as forças de socorro. Muito bem. Porque, nesse caso, ele tem o Comandante dos Bombeiros, o Comandante da GNR, o Diretor Nacional da Polícia, o Presidente do INEM, o Diretor-Geral de Saúde, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, sobre a sua coordenação para efeitos daquilo que são o ataque a um acidente grave, catástrofe ou calamidade, resultante de um risco ou uma vulnerabilidade. E ele, de facto, tem uma estrutura de topo que faz a sua coordenação. E cada um de nós desempenha o papel que deve desempenhar no terreno, através de quê? De instrumentos muito simples. Os planos de emergência. Muito bem. Para se atuar, deve haver um plano de emergência, quer ao nível municipal, quer ao nível local, quer ao nível nacional. E, portanto, é só abrir o plano de emergência. E diz, o que é que compete aos bombeiros? Compete extinguir incêndios, socorrer feridos, transporte não sei o quê. Nós sabemos fazer, não precisamos de ninguém para fazer isso. Deem-nos a missão e nós cumprimos. Exatamente. E bem. Temos aí o resultado, não é? Pronto. Dos 10 CIRs e não só. Presidente, quando falou no seu programa, na modernização das organizações dos Corpos de Bombeiros, pensou em quê? Modernizar em que níveis? Olha, começa logo por o nível da formação. Nós continuamos a ter uma formação, se calhar, pensada para algumas décadas atrás. Eu hoje não concebo que, e até aproveitando a experiência da pandemia, que as partes teóricas de alguns cursos não possam ser feitas em e-learning. E, portanto, as próprias pessoas terem a capacidade em sua casa... Nós já fazemos. Estou a falar universalmente. Já nos adaptamos. É triste porque quem nos tutela, ao fim e ao cabo, este papel da Escola Nacional de Bombeiros, claro, da qual a Liga tem 50%, certo? Exatamente. E nós vamos exercer a nossa capacidade de influência na escola. Portanto, ter este objetivo que é tão simples. Aliás, o PRR, tão falado, uma das grandes áreas de atuação é a transformação digital. E, portanto, não se percebe que isso não se faça. Como eu hoje não percebo que se continua a preencher verbetes. Exatamente. Alguns. Quem tem dinheiro compra um equipamento, quem não tem continua com... Ambulância ou viatura de combate a incêndios, um iPadzinho, carregamos lá, pomos lá quem está, quem não está, o que é que aconteceu e não, e sai automaticamente para um sistema. Temos todas as condições para fazer isso. Nos outros países fazem, porque é que nós não fazemos? Exatamente. E a outra coisa que nós não podemos, portanto já falamos da qualificação das pessoas, que tem que ser alterada. Que é importante. Temos que fazer e tentar que os corpos de bombeiros ou algumas funções dentro dos corpos de bombeiros possam ter certificação de qualidade. Certificação da qualidade é muito importante. Depois, não queremos continuar a ter que ver em critérios de atribuição de viaturas. Serão atribuídas viaturas a corpos de bombeiros que tenham viaturas com mais de 20 anos. O Estado a reconhecer que tem nos seus quartéis viaturas com mais de 20 anos. Muito mais. Isto não colhe. Quer dizer, eu fixar um critério que vou dar uma viatura a quem tem viaturas de mais de 20 anos, é eu dizer, eu Estado ausentei-me de dar aos bombeiros a capacidade operacional. Estamos a dizer que o Estado deixou de dar esse apoio há 20 anos. Sim, há mais de 20 anos. A última viatura que o Estado ofereceu, não sei se o Presidente, foi a Ambulância de Socorro 1, não, foi o VUCI. Já através do CREN, exatamente. Mas isso foi através dos fundos comunitários. Mas o Serviço Nacional de Bombeiros... Que é outra das coisas que nós defendemos. Na altura atribuía, certo. Se há um programa plurianual para as forças de segurança, tem que haver para as forças de socorro. Certo, Presidente, mas na distribuição ela às vezes não é tão bem feita como nós desejaríamos.
mas isso é uma das coisas que é fundamental Os para o critérios, comando. exatamente. Porque se tivermos o comando autónomo em funcionamento, esse comando deve ter no seu topo alguém que é responsável e nós pedimos-lhe responsabilidade. Aqui agora a responsabilidade é difusa, porque quando pedimos alguma coisa foi o distrito, foi o região, foi não sei o quê, foi depois as culpas lá por dentro, e aí sabemos quem é, que são os comandantes que têm que falar com os seus comandantes de zona operacional, que se apresentam ao seu comandante distrital, que se apresentam ao seu comandante regional, que se apresentam ao seu comandante nacional. E, portanto, tudo de cima para baixo, em diálogo constante. Uma das coisas que nós estamos a fazer na UIGA, e que no próximo dia vamos fazer o Conselho Nacional, e que vai ser lá discutido uma nova reforma interna dos conselhos, vamos pôr a funcionar o Conselho Nacional Operacional, em que cada distrito tem um comandante, e um comandante suplente, que representa o distrito e que tem a obrigação de ouvir os seus pares e transmitir ao Conselho Nacional Operacional quais são as necessidades e a forma como é que nós vamos desenvolver. É um órgão de consulta do Conselho Executivo da Liga e nós queremos que ele esteja a funcionar. Eu vou-lhe dizer mais, está a funcionar. E está a funcionar porque as 3 pessoas que estão em funcionamento, que é o comandante Emanuel Santos, o comandante Guilherme Isidro e o comandante Luís Araújo, já estão a participar em reuniões na Direção Nacional de Bombeiros e no Ministério da Administração Interna sobre as questões dos bombeiros, e não é o Presidente da UIGA que vai lá estar. São eles que vão assumir a responsabilidade pelos critérios, pela forma como estão, e vão começar a ouvir no próximo fim de semana o primeiro Conselho Nacional Operacional, onde vai ser instituída esta nova metodologia de trabalho. E, portanto, nós, a curto prazo, porque a UIGA precisa de saber, não é só a emergência que é feita. Precisamos de saber que transportes doentes não urgentes são feitos, mas que são importantes. Para mim, porventura, é mais importante transportar um hemodializado até ao seu centro de hemodiálise ou um doente oncológico do que alguém num acidente que tem um pulso partido. E isto é uma responsabilidade social que nós, bombeiros, temos, que as associações têm para com as suas comunidades. E que não me venham dizer que depois os outros vão fazer, não vão fazer nada. Pois não. Se farão, se isso porventura tiver, como é normal em qualquer empresa, produtividade para eles. Se não tiver, eles não vão fazer. E nós temos que fazer, haja ou não haja. Portanto, nós precisamos saber isso. Precisamos saber os serviços que muitas das vezes são feitos de índole social. Ora, isso é importante, e a UIGA quer montar um centro de recolha de informação para que saiba o que é que se passa operacionalmente, que saiba o que é que se passa das situações que os corpos de bombeiros fazem, que não é operacional, mas que é fundamental para o apoio às populações do ponto de vista da solidariedade social, para nós termos mais força junto dos governos e dizer: os senhores têm aqui homens e mulheres, associações, dirigentes associativos, que 24 horas sobre 24 horas, 365 dias por ano, estão disponíveis para a comunidade. E digo mais uma coisa. Normalmente, quando vamos a uma estrutura policial, de um posto qualquer, numa noite estão 4, 5 pessoas. Nada mais. Um quartel de bombeiros não vive com isso. Pois não. E quando o quartel de bombeiros não sai, se não sair no imediato para ocorrer às situações, no outro dia é a primeira página dos órgãos de comunicação social. É verdade. E, no entanto, muitas das vezes, outras situações esperam-se horas. Portanto, nós temos que ter esta percepção de que os bombeiros são necessários, mas não é um bombeiro em cada quartel. Claro. É um grupo, porque se não tivermos esse grupo e se não tivermos a capacidade de podermos trabalhar em conjunto, em triangulação com outras unidades de bombeiros à volta, a nossa capacidade fica reduzida e nós queremos capacidade aumentada. Eu relembro que no final do ano, nas eleições, no Natal, muitos lá. estiveram aqui, Claro. em vez de estar nas suas famílias. É verdade. E por isso, um aplauso para estes homens e mulheres que estiveram cá no Natal e no final do ano. Muito bem, Presidente. Há bocado... E é verdade, eles são incansáveis, é verdade. Presidente, há bocado falámos um tema que leva-nos aqui a levantar muitas dúvidas.
Porque realmente os nossos homens, no final de um ano, questionam sempre o comando e principalmente a minha pessoa, comandante. Fez um planeamento, disse quem é que estava interessado em tirar a formação A e B, condução fora de estrada, TATs e isto e tal, os cursos da Escola Nacional de Bombeiros, mas a verdade é que depois não tiraram. E eu pergunto, a Liga vai pôr a mão desta vez naquilo que é os seus 50%, naquela Escola Nacional que deve ser mesmo para os bombeiros e não para as entidades privadas? Eu percebo que temos que dar formação às entidades privadas, mas eu acho, não sei se foi isso, corrija-me se... Eu acho que a Escola Nacional de Bombeiros foi criada para os bombeiros, certo? Bom, a Escola Nacional de Bombeiros foi criada em 1995 para os bombeiros e chama-se Escola Nacional de Bombeiros. E eu já tive a oportunidade de dizer que a escola é uma escola de fogo. E o que é que quer dizer que é uma escola de fogo? É uma escola para os vermelhos. E, adicionalmente, não temos nada contra a que a escola possa prestar serviço à comunidade. Proteção civil, às empresas, nada. O que nós não podemos é entender é que a Escola Nacional de Bombeiros não esteja ao serviço dos bombeiros. E não esteja ao serviço dos bombeiros não é fazer bons manuais, que os têm, não é formar bons monitores, que os têm, Exato. É chegar aos bombeiros. Eu custa muito ver situações em que os bombeiros estão a pagar a empresas privadas. Eu não tenho nada contra as empresas privadas. Não, nós pagamos porque a nossa direção e os bombeiros voluntários pagam porque não temos a oportunidade de tirar na Escola Mas tem que Nacional. ter. A Escola Nacional de Bombeiros, o Estado português, através da Escola Nacional de Bombeiros, tem que ter a capacidade para terem os seus bombeiros qualificados. E só podem qualificar-se com formação e reciclagem. Se não fizerem formação, treino e reciclagem, nós não temos qualidade no trabalho. E se não tivermos qualidade no trabalho, o que é que nos vai acontecer? Prestamos um mau serviço à população. Exatamente. Ora, nem nós queremos, e penso que o Estado também não quer, e por isso é preciso dizer com veemência à tutela, neste caso, que não há um orçamento para a Escola Nacional de Bombeiros que seja um custo. Tem que ser visto como um investimento, mas ele tem que chegar aos bombeiros. E, portanto, aquilo que a UIGA vai fazer é muito simples. A UIGA tem 50% da escola, tem 50% da responsabilidade. Se, ao final de um ano, a escola não estiver com níveis superiores de aproximação e de qualificação dos nossos bombeiros, a UIGA é responsável. E, portanto, a UIGA não pode dizer mal da escola. A UIGA faz parte da escola, a administração da escola é 50% da responsabilidade da UIGA. E, portanto, a administração da escola tem que entender, e quem financia a escola, que é o Estado, também tem que entender, que é o nosso outro sócio, através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e quero-vos dizer que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem sido inexcedível com a UIGA. Quero aqui cumprimentar o Sr. Brigadeiro-General Duarte da Costa, que tem sido de uma lisura excelente com a UIGA e tem acordado connosco que, de facto, é preciso introduzir melhorias substantivas no sistema, e, por isso, eu acho que tenho uma grande esperança que daqui por um ano, quando eu estiver aqui a ser novamente entrevistado, e fica também já marcada para o 25 de Abril, que a escola está de forma diferente. Deus queira. Não, vai estar. Tem que estar. Tem que estar. É isso mesmo. Porque se não tiver, há de correr muita tinta em algum lado. Porque nós não queremos isso assim. A escola não pode ser autista. Eu digo que a escola tem bons formadores, bons manuais, doutrina, capacidade. Precisa ser desburocratizada. Exatamente. E precisa de se aproximar dos bombeiros e das associações. Muito bem. Se isso não acontecer, Temos que retificar o caminho. isto vai correr mal. Vai correr mal. Presidente, agora íamos aproveitar então para algumas perguntas, e aqui lanço também o desafio. Ainda bem que as cábulas acabaram. Não, ainda tinha aqui algumas, mas o senhor adiantou-se. Ao fim e ao cabo, quem devia conduzir a entrevista era eu, mas o senhor conseguiu-me. Isso é o treino, já é experiência. Muito bem, mas é com muito gosto.
Eu pedia à Vera então que fosse buscar o microfone, se há alguém na sala, e lanço aqui o desafio também aos senhores convidados e aos senhores diretores e presidentes, pudessem também complicar aqui um bocadinho, não é complicar, mas fazer algumas questões ao nosso presidente para esclarecer algumas dúvidas. Não sei quem é que está disponível. Ali, o presidente então Renato Alves, depois passamos ali para o bombeiro voluntário Armindo Martins e Pedro Guerreiro. Presidente. Muito obrigado, uma vez mais boa noite a todos. Cumprimentar de novo o Sr. Presidente da Liga e dizer-lhe aqui à frente de todos que realmente com esta primeira intervenção que aqui fez hoje mostrou bem para o que é que a Liga aqui vem. Ou seja, esta Liga, estes corpos, o Sr. Presidente, foram eleitos, tomaram posse e sabem perfeitamente aquilo que querem para os nossos bombeiros em Portugal. Foi bem claro com as palavras que aqui deu, mas eu já agora gostaria, porque como Presidente de uma direção de bombeiros, e de certeza que é aquilo que eu vou perguntar, ou vamos refletir, é a opinião geral de todos os presidentes e tesoureiros das associações humanitárias de bombeiros, que é o financiamento dos corpos de bombeiros, o insuficiente financiamento dos corpos de bombeiros. Eu sou presidente desta direção da associação há 10, 12 anos, sensivelmente, 10 anos, e já fazia parte dos corpos sociais, e no passado também fiz parte dos corpos sociais, e realmente parámos sempre com o insuficiente financiamento do nosso corpo de bombeiros e ouvindo também os dos outros corpos de bombeiros. Para dizer que atualmente a ANPC todos os meses transfere para a nossa associação cerca de 8.000 euros, mais coisa, menos coisa, portanto, mensalmente, para financiar o nosso corpo de bombeiros. O funcionamento de tudo o que diz respeito. É evidente que com as exigências do presente, e que já eram também do passado, mas agora em especial do presente, e de certo de futuro ainda vão ser maiores, esses 8.000 euros, esse financiamento, nem dá sequer para pagar a cota parte da associação para a segurança social dos nossos funcionários. Nossos funcionários, porque, como todos sabemos, que as associações de bombeiros, especialmente as que estão nas áreas urbanas de maior densidade, necessitam de ter nos seus quadros de trabalhadores, bombeiros, voluntários, mas trabalhadores, que ao fim do mês têm que oferir o seu vencimento, e em que as associações de bombeiros, no caso a nossa, têm que estar preparada para chegar ao fim do mês e cumprir o vencimento a esses trabalhadores. E aquilo que eu deparo há 10 anos para cá, pelo menos que tivesse a responsabilidade como Presidente, e os tesoureiros que também passaram por esta casa, todos os meses estamos sempre com o coração aos saltos, porque temos grandes dificuldades para cumprir com a nossa obrigação perante esses trabalhadores. E temos ainda uma sorte muito grande, que é este Corpo de Bombeiros. Esta associação está integrada num município que, pelo seu passado, tem vindo sempre a apoiar os corpos de bombeiros. Todas as 7 associações humanitárias de bombeiros do nosso Concelho de Loures têm sido apoiadas sempre ao longo do tempo pela Câmara Municipal. Caso não fosse isso, é evidente que esta casa seria reduzida, em vez de ter os seus 40 funcionários, que teria que ter só 10 ou 12. A Câmara Municipal paga integralmente a esta associação a 12 funcionários bombeiros. E mesmo assim, nós como temos 40 no total, 4 são administrativos e da limpeza, portanto o resto são operacionais, existem grandes dificuldades no financiamento. E não é da parte da estrutura de cima do Poder Central, que com estes 8.000 euros, que nem chega, que não dá para pagar à Segurança Social, que nós, enfim, andamos sempre a criticar. Nós somos obrigados a criticar o Poder Central, porque o financiamento que eles nos dão para este Corpo de Bombeiros, e os outros é igual, não chega para nada. É isso o termo. E percebi bem que a Liga vai intervir em muitas, e muito bem, com o apoio integral, dou já aqui, realmente sabem o que querem e para onde querem ir. Isso é muito importante para a defesa dos interesses das associações humanitárias de bombeiros, dos corpos de bombeiros e
de uma forma muito especial, dos bombeiros voluntários, que isso é que é importante. Gostaria de saber, na área do financiamento dos corpos de bombeiros, o que é que a Liga tem intenção de fazer para o futuro. Para já, obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já dissemos, e o nosso programa assim o define, nós entendemos que, para salvaguardar essas situações, deve haver um contrato de programa. O que é que devia acontecer? Devia ser um contrato de programa plurianual, e que a direção, que dura 3 anos no seu mandato, ou 4, mas normalmente 3, e o comando, que dura 5 no seu mandato, soubessem quais eram os investimentos que podiam fazer, quantos trabalhadores podiam ter, qual era a sua capacidade de renovação, quer do seu parque de viaturas, quer das obras e reparações que possam fazer do seu quartel, e por isso é necessário um contrato de programa. O que é que isto quer dizer? Que a forma de financiamento e a fórmula de financiamento que está hoje estabelecida em lei tem que ser revista. Não serve os bombeiros. E se nós não o fizermos, corremos, em algumas situações, o risco de, a curto, mas curtíssimo prazo, não termos dirigentes associativos porque não querem assumir essa responsabilidade, não termos capacidade operacional para responder às ocorrências e termos uma incapacidade de regeneração dos nossos bombeiros. Porque cada vez que há um conjunto vasto de mulheres e homens como estes que estão aqui para integrar, é preciso comprar fardamentos, é preciso dar horas de formação, é preciso gastar material para que eles possam praticar e por aí fora. Ou seja, o Estado tem que ser sensibilizado para isto. Aquilo que é o financiamento fixo, tirando as partes das compensações operacionais, que a Proteção Civil entrega aos bombeiros, é manifestamente insuficiente. E eu só relembro o seguinte, e não digo mais sobre esta matéria. O Estado Central recebe dos seguros de todos nós cerca de 60 milhões de euros entregues ao Estado e que vão para o orçamento da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e 110 milhões de euros que vão para o Instituto Nacional de Emergência Médica. É dinheiro dos contribuintes, dos cidadãos deste país. 110 com 60 são 170 milhões de euros para subsidiar os bombeiros, que foram criados para os bombeiros, que eram os seguros de acidentes em determinadas circunstâncias, e o outro das viaturas e de outros acidentes para o sistema de emergência médica. E eu penso que somos obrigados, todos nós, coletivamente, a suscitar nos políticos portugueses e em todos nós uma discussão profunda sobre a aplicação destes dinheiros. Porque estes dinheiros foram criados há uns anos atrás, alguns há muitos anos atrás, com vista ao financiamento dos corpos de bombeiros. E esse financiamento não está a chegar. E, portanto, nós temos que encontrar formas de completar o financiamento atual com outras verbas, sem querer tirar as verbas ou a gestão a ninguém. Temos modernos e, se nos queremos modernizar, também temos que olhar para a gestão de uma forma diferente. E, portanto, eu julgo que é preciso ter métodos mais diretos de investimento nos corpos de bombeiros. As verbas que hoje estão disponíveis obrigam muitas das vezes a fazer, eu diria, quase que milagres na gestão das associações. E isso faz-se durante algum tempo, mas há um momento a partir do qual que esses milagres já não se conseguem fazer. E quando não se conseguem fazer milagres, temos situações de associações humanitárias que estão profundamente endividadas e há associações humanitárias que já têm dificuldade em encontrar dirigentes associativos que não querem ter essa responsabilidade. Portanto, o contrato de programa, a forma de olhar, não há outra solução que não seja essa. Pode demorar algum tempo, pode demorar 4, 5 anos, mas temos é que conversar com agora o novo xadrez político da Assembleia da República, em particular com o partido que tem maior responsabilidade, porque tem a maioria na Assembleia,
E, portanto, temos que conversar, olhos nos olhos, tranquilamente, mostrando os números, dizendo a verdade, frontalmente, não escondendo nada, para conseguir encontrar a melhor solução para os bombeiros, porque o risco que correm é, daqui a 10 anos, 5 anos, 20 anos, não faço ideia, a profissionalização absoluta dos bombeiros em Portugal. E isso, depois, nem com 2 mil milhões de euros ou 3 mil milhões de euros vão resolver. E, portanto, é melhor que se deixe de olhar para os bombeiros portugueses, em alguns casos, com desconfiança. É ao contrário, tem desconfiança. Mesmo que numa ou outra situação nós nos tenhamos executado a nossa missão adequadamente, não é colocando outros a concorrer connosco que resolve o problema. É chamando-nos e dizendo, os senhores falharam. Falharam porquê? É preciso mais formação? Tem aqui mais formação. É preciso mais compensação às associações humanitárias para, em vez de ter 2 motoristas pesados, ter 4? Tem aqui a compensação. É preciso ter uma viatura mais moderna? Tem aqui a viatura. É assim que se faz as coisas. Não é quando ocorre uma determinada situação, depois cria-se ao lado um concorrente daquele. Se nós fizéssemos em tudo isso na vida, a situação era por demais evidente que não havia euros que chegassem para pagar essas despesas todas. E por isso, uma das coisas também do nosso programa é que aos bombeiros o que é dos bombeiros, aos outros o que é dos outros. Respeito pelos bombeiros, nós também respeitamos os outros. Muito bem, Presidente. Não sei se esclareceu. Claro. Muito bem. Muito bem. Agora demos ali a oportunidade, então, só para que vocês saibam, vejam só, algo que não acontece ou nunca acontecia é dar a oportunidade a vocês de perguntar ao seu Presidente da Liga alguma coisa, porque realmente isto é, mais uma vez eu costumo dizer, é inédito e é encamarado, e eu fico muito orgulhoso. Muito boa noite, o meu nome é Armindo Martins, sou bombeiro de sede desta casa já há vários anos. Há bocado o Sr. Presidente falou em relação à organização da Proteção Civil, em relação com os bombeiros. Eu pergunto, pela experiência que o senhor já esteve quando foi Presidente da ASAI, se essa organização da Proteção Civil se não terá a ver, ou se não teve a ver com as diretivas europeias, e mandadas neste caso, pelas diretivas europeias, e que se tenha formado aquilo que temos hoje, umas forças mais valorizadas e outras menos valorizadas. Será que no futuro, pela perspectiva que a Liga tem, não poderá barrar novamente em diretivas europeias? Será que vai conseguir ultrapassar a nosso favor essas diretivas europeias que às vezes são limites para certos países e para outros não? Será que a Liga está preparada para isso? Será que consegue fazer esse confronto? É que no meio disto tudo estamos todos a perder. E a outra parte que eu queria também perguntar ao Sr. Presidente, pelos 50% da Escola Nacional de Bombeiros, eu sei que há uma organização dos cursos que são dados aos corpos de bombeiros, claro que tem que ser dado aos mais graduados, a certas formações. E eu coloco aqui uma questão que eu gostava de ser esclarecido. Eu sou bombeiro de terceira, não sou um graduado, não sou um chefe, mas sou um funcionário da casa. Existem atividades de formação na Escola Nacional de Bombeiros que, se calhar, para mim, eu tinha bastante interesse e ia acabar de valorizar a minha capacidade e também ajudar o meu corpo de bombeiros. Mas como, sequencialmente, não sou um graduado, e isto tem a ver com a graduação, não é? Que eu acho correto, mas se eu quiser candidatar-me a essa formação à Escola Nacional de Bombeiros, é-me vedada. E eu sou, neste caso, um elemento do Corpo do Serviço Nacional de Bombeiros, neste caso, não é? Mas dizem que não posso fazer a formação, ou porque não tenho graduação, mas depois, quando eu me deparo com fornecimento de formações a civis em empresas em que não precisam ser bombeiros de terceira, segunda, nem chefes, nem nada. Que eu acho, neste aspecto, uma injustiça.
peço ao Sr. Presidente para tentar ajudar-me neste sentido, porque eu acredito, como eu tenho interesse, haverá muita gente que tem interesse. Eu acho que é uma lacuna que a Escola Nacional de Bombeiros, não falando das outras, que devia ter em consideração, pelo menos nós bombeiros, que teremos de tirar uma formação extra, mas para a nossa utilidade, e não só. Muito obrigado, e agradeço o Sr. Presidente estar cá. Finalmente temos cá um Presidente de uma Liga que não vem cá oferecer medalhas, mesmo assim elas já são poucas, mas fico contente e para já gostei muito de o ouvir. Muito obrigado. Boa noite. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço a oportunidade que me dão de poder contactar convosco. Não são vocês que têm que me agradecer de eu vir cá. Eu é que quero agradecer-vos o poder estar aqui convosco. Acho que é bastante importante nós trocarmos opiniões. Sobre aquilo que disse, duas questões. A lei de base da proteção civil em Portugal, a lei de base está bem feita. Aquilo que eventualmente não estará totalmente bem feito é a estruturação do enquadramento dos bombeiros na proteção civil. E, portanto, não tem nada a ver com diretivas comunitárias, não tem nada a ver. Foi uma opção. Como foi uma opção, em 2011, salvo erro, criar os GIPs na Guarda Nacional Republicana e em 2017 ou 2018 a unidade de emergências na Guarda Nacional Republicana. É uma opção política. Nós não temos nada contra isso, nem podemos ter. O Estado decidirá como entender quem são as forças que deve ter. O que já temos é que essas forças concorram com os bombeiros diretamente. Isto é, não faz sentido haver duas entidades, uma na tutela direta do Estado, que são a Guarda Nacional Republicana, e outra na tutela indireta do Estado, que são os bombeiros, através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e das respectivas associações e comandos, que tenham que desempenhar as mesmas coisas, com a mesma formação e em concorrência uns com os outros para um determinado incidente. Isso é que nós entendemos que não deve existir e somos contra, frontalmente contra. A questão de ter reservas é outra coisa. Portanto, eu diria que a situação que hoje está nos bombeiros é uma opção de ordem política, não é técnica, não é comunitária e cada país tem a sua liberdade para poder fazer essa reorganização ou organização das suas forças de socorro. Quanto à questão da Escola Nacional de Bombeiros, eu percebo o que diz, que no fundo há a formação básica obrigatória para cada um dos degraus daquilo que é a hierarquia dos bombeiros e haverá indivíduos, pessoas, bombeiros, que até por opção dizem eu não quero ser mais do que bombeiro de terceira ou de segunda, porque não tenho tempo, porque não me apetece, porque não quero, porque gosto de andar nas viaturas, não quero estar a esfiar a viatura, depois tiram-me de dentro da viatura, o que eu gosto é andar a conduzir, é andar a socorrer pessoas e, portanto, quer atividade operacional e por essa opção não querem até fazer a sua ascensão na sua hierarquia do Corpo de Bombeiros. E deve haver essa oportunidade para que haja uma valorização dessas pessoas. Eu só entendo esse limite por duas razões. Ou por a necessidade de um módulo anterior para dar acesso ao módulo seguinte, isso tem alguma lógica, ou por haver uma ocupação de formação de tal ordem que não tenha vagas supletivas. Portanto, eu diria assim, se eu tenho uma turma de 20 e me faltaram 2 pessoas, eu posso ter lá qualquer bombeiro, independentemente da sua graduação, que se queira valorizar profissionalmente, desde que não seja necessário ter um módulo anterior. Portanto, sobre essa matéria, eu tomei boa nota, transmitirei à Administração da Escola Nacional de Bombeiros, que provavelmente é pouco flexível nisso, mas que entendo que se for pelo privado, que possa lá ir. Ou seja, em absurdo, enquanto bombeiro voluntário não pode ir à escola fazer um determinado módulo que acha que o valoriza enquanto bombeiro. Mas se for funcionário
da empresa do aeroporto, de segurança, pode ir fazer esses módulos todos à escola. Isto é uma incongruência que nós vamos transmitir à administração da escola e muito obrigado pela sua questão. Muito obrigado. Agora temos ali o bombeiro de primeira, Pedro. Tem água, se quiser. Está bem, está bem. Ora então, boa noite, Sr. Presidente. O meu nome é Pedro Guerreiro, sou bombeiro de primeira desta casa. E a minha pergunta é muito simples. O que é que a Liga está a pensar ou qual será a posição da Liga, nomeadamente ao fardamento dos corpos de bombeiros? Isto porquê? Aos fardamentos dos corpos de bombeiros. Como toda a gente sabe, nós de norte a sul do país vemos bombeiros uns de boina, outros de chapéus, uns com casacos vermelhos, outros casacos azuis. Pronto, isto parece que nós somos aqui uma força, desculpe o termo, como costuma dizer na gíria, uma força fandanga. Outra pergunta que eu faço é, hoje em dia qualquer pessoa vai a uma loja, dado ao efeito, qualquer pessoa poderá adquirir um fardamento de bombeiros, coisa que nós não vemos noutras forças. E gostaria de saber qual é a posição, nomeadamente desta Liga, em relação a estas questões. Dá-lhe também os parabéns de hoje estar aqui a responder às nossas dúvidas e às nossas questões. Sou bombeiro relativamente há pouco tempo, há cerca de 12 anos, e nunca vi um Presidente da Liga, como o seu Presidente, ter a coragem de estar numa casa como a nossa a responder às nossas perguntas e às nossas questões. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Bom, sobre a questão dos fardamentos, que talvez seja a questão mais importante disso tudo. Que é mais polémica. Não é polémica nada. Há duas questões aqui dos fardamentos que é assim. Há um regulamento de uniformes que está desatualizado eventualmente e que há muita gente que não cumpre. Responsabilidade pelo não cumprimento desse regulamento: Presidente da Direção e Comandante. Muito bem. Ok? Portanto, não há terceiros, só há dois: Presidente da Direção e Comandante. Agora, eu percebo que, estando desatualizado e que não tendo havido oportunidade para se adaptar às novas realidades e até ao conforto que hoje é necessário para o desempenho do socorro, que quer o Sr. Presidente, quer o Sr. Comandante sejam desculpados. Mas nós vamos aprovar um novo regulamento de uniformes. E eu espero, sinceramente, exorto sinceramente, os senhores Presidentes de Direção e os senhores Comandantes que o vão cumprir. Sabe qual é a minha sensação? É que no dia seguinte, a primeira coisa que vão fazer é não cumprir esse regulamento. E nessa situação, a Liga não pode fazer nada. Nem ninguém pode fazer nada. Tenho uma vaga esperança que a institucionalização do Comando Operacional dos Bombeiros haja, porventura, uma cadeia hierárquica que chame a atenção do Sr. Comandante, para além do Sr. Presidente da Direção, que lhe diga e que tenha a coragem para, quando vão à net comprar coisas e que importam para o vosso quartel e se apresentam a serviço, que lhe diga: tiro isso e vá-se embora. Olha, eu vou-vos contar uma história. Eu não devia contar, mas vou contar. Era eu, Inspetor Superior de Bombeiros, e estávamos na Lausanne, e nessa altura estávamos a fazer a apresentação do dispositivo dos fogos florestais com duas companhias de bombeiros que tinham feito uma especialização de sapadores florestais. E então estava lá, ia lá o Sr. Ministro, estava a estrutura toda na altura do Serviço Nacional de Bombeiros, da Inspeção Superior de Bombeiros, e usava-se muito, porque estava frio nesse dia, usava-se muito um casaco vermelho a 3/4 de plástico, de Erilene, qualquer coisa assim, que tinha uma espécie de um almofadado por dentro e que não estava no fardamento. Mas era aquele que praticamente todos os comandantes e todos os graduados adotavam porque tinham frio, não havia gabardines e usavam isso. E apareceu um senhor comandante com o mesmo tipo de situação, vestido de branco. Portanto, o mesmo casaco, mas de branco. Eu chamei na altura o Sr. Inspetor Regional de Lisboa e Val do Tejo
e disse ao seu inspetor: está ali um senhor comandante que não está devidamente uniformizado. Tem duas hipóteses. Ou despe o casaquinho branco, ou vai-se embora. Bom, o seu inspetor lá foi falar com o seu comandante, veio falar comigo, disse o seu inspetor: sabe, ele diz que tem frio. Tem frio, vá para dentro do carro. Cá fora, só quer ver uma mancha encarnada. Mancha branca é outra coisa. Havia uma mancha negra nos desenhos animados. Bom, sabe como é que acabou isso? Com o seu comandante ir embora, foi-se embora, não teve na cerimónia, ficaram todos de vermelho e aprenderam a que não voltavam a apresentar-se numa cerimónia de farda diferente. Portanto, isto também tem a ver com disciplina. Nós vamos ter um regulamento de uniformes. A Liga tem no seu poder, neste momento, um regulamento de uniformes que parece que já foi discutido e consensualizado entre vocês todos. Não. Ouvi dizer. Ouviu, mas não. Bom, que vamos mandar ao tal Conselho Nacional Operacional, que por sua vez vão falar com os comandantes para, de uma vez por todas, fecharmos aquilo, para darmos o nosso agrimá. A Direção Nacional de Bombeiros tem também que ser aqui reconhecida, que nos mandou a última versão para nós darmos o nosso parecer. Nós vamos dar o nosso parecer, que é o parecer que os comandantes, maioritariamente, queiram dar sobre a matéria, e depois esperamos que os senhores cumpram com o regulamento, Presidente e Comandante, porque é preciso não esquecer que cada peça a mais que os senhores vão colocar naquele regulamento é uma despesa adicional que vão fazer à Associação. É verdade. Portanto, vamos ser sérios nisto. Tudo o que se possa aproveitar do atual fardamento, aproveite-se. Aquilo que não se pode aproveitar, renove-se. E é preciso que depois a Direção Nacional de Bombeiros encontre uma forma de, num prazo de 2, 3, 4 anos, como se faz nas forças de segurança, ajudar ao financiamento das associações para que todos nós nos coloquemos numa qualquer estrutura devidamente uniformizados e que não sejamos essas cores variadas, porque já bastam uns de manga comprida, manga curta, uns com casaco, outros sem casaco, uns com boina, outros sem boina. Portanto, eu tenho uma grande esperança, não no regulamento, mas nos senhores comandantes e nos senhores presidentes das associações, para que o novo regulamento de fardamentos, talvez em abril, o mais tardar, esteja cá fora, possa ser adequadamente cumprido e dar essa satisfação. Quanto à venda de material, como sabem, isso é uma coisa muito mais simples, que é proibir a venda de material que não seja aos próprios interessados. E, portanto, se as outras forças de serviço de segurança estão protegidos contra isso, não sei porque é que os bombeiros não estão protegidos contra isso, e certamente que o Ministério da Administração Interna irá tomar as medidas necessárias e suficientes para que isso não aconteça e, por isso, também que sejamos todos coletivamente responsáveis e não andamos a comprar na net aquilo que é muito bonito em determinado sítio e que nos transforma mais belos perante as senhoras ou as senhoras mais belas perante os homens no seu fardamento. Deixamos isso para quando nos vestimos à civil e fardamos com atavio, como eu estou aqui a ver, e quero saudar o seu comandante por ver as pessoas uniformizadas adequadamente. Presidente, para isso também o Governo também tem que fazer essa quarta parte, porque realmente eu já disse. O Governo não pode normalmente dar vários tipos de equipamentos aos seus bombeiros. Olha, uma das questões que nós vamos enfrentar já é, como sabem, há previsto no plano, no PRR, cerca de 6 milhões de euros para adquirir equipamentos de proteção individual para o fogo florestal. E uma das primeiras questões que nós já dissemos à Direção Nacional de Bombeiros, é, independentemente da sua distribuição, que vamos discutir qual é o critério, é que ela tem que cumprir com o regulamento. Isso. E não há mais ou menos vermelho. É RAL 3000. E não pode ser 3 faixas, ou é 3, ou é 2... É RAL 3000 e conforme está no fardamento. Exatamente. Aliás, os senhores têm as amostras encarnadas, foi um tal inspetor superior que as obrigou a serem encarnadas. Viaturas de bombeiros são vermelhas. E Deus queira que voltamos a ter os nossos helicópteros pintados de vermelho. Vamos ter.
Isto foi só uma à parte. Temos agora ali o Vítor Costa, também para pôr mais uma questão. Pode ser o Marcelo, pode ser. Marcelo. Vítor, peço desculpas, não tinha visto. Não, depois o Vitor fala. Boa noite, presidente, boa noite, comandante. Meu nome é Marcelo Calixto, sou bombeiro de terceira aqui. Sou honrado de ser voluntário aqui, sou brasileiro, fui acolhido com muito amor por todos aqui, pelo comandante. A pergunta é o seguinte: estamos numa era tecnológica e parabenizar também a equipe de mídia. Como foi falado aqui, temos 43 mil pessoas que nos seguem no Facebook. 47 mil e no Instagram. Eu faço parte de pessoas que trabalham na área tecnológica e o Facebook está migrando para o metaverso. O que é o metaverso? O metaverso é um sistema virtual. A pergunta é o seguinte, presidente: qual seria a possibilidade de investimento maciço na área tecnológica para formarmos bombeiros virtuais? Parece até muito louco, mas eu creio que daqui a alguns anos pessoas vão estar dentro de casa, brincando, jogando, trabalhando com seu smartphone, com o seu óculos virtual. Pode ocorrer um acidente dentro de casa e a gente ser acionado e ter uma resposta imediata virtualmente. Talvez é algo muito futurista demais, mas estamos em cima disso. Eu trabalho com pessoas e tem pessoas mergulhadas nesse mundo, nesse universo, nas criptomoedas, e é uma dica, e se precisar de ajuda para engrenar um projeto, a gente pode apresentar um projeto ao presidente, ao comandante. Muito obrigado, e obrigado a todos. Eu agora reforço também, obrigado Marcelo, esta Liga tomou uma posição muito interessante para nós. Para quem não acompanha, a Liga já tem uma página no Facebook e no Instagram. Era algo que não existia, porque alguém achava que não deveria existir, mas há que dar os parabéns a esta equipa, ao Sr. Presidente, por esta inovação, porque realmente nós temos que divulgar aquilo que nós sabemos fazer de melhor. De uma forma isenta, não tendenciosa, como algumas páginas existem aí na gíria do mundo dos bombeiros. Obrigado por terem essa coragem de realmente criar esta página. Um dos nossos motos é a transparência e a comunicação. Eu agradeço muito a forma entusiasta como falou desse projeto. Eu há pouco disse que nós ainda não conseguimos ter um tablet em cada uma das nossas viaturas. Se nós daqui a 4 ou 5 anos conseguíssemos, através desse reforço das verbas da transição digital, ter a capacidade para comunicar, aproveitando esses tablets até para filmar para fins didáticos muitas das ações que nós fazemos no terreno e que são muito mais importantes do que vídeos inventados para corrigir os nossos erros, e basta aprender com profissionais que o fazem, que é filmar, não pelo prazer do voyeurismo, mas para depois chegar numa sala como esta, projetar e dizer: olha, fizeste mal isto, fizeste mal aquilo, para outra vez deves fazer isto, ou aquilo, ou o outro. Eu acho que isso era importante e, portanto, acompanho as preocupações da modernização dos bombeiros, que também passam por uma transição digital. Não sei se tão avançada quanto essa, mas pelo menos no que diz respeito a uma maior interface digital, daquilo que são os dados que se captam em cada um dos momentos, até àquilo que hoje é muito difícil estar a preencher um verbete com o nome, com o número do utente, etc. Porquê é que não pomos só o número do utente e aparece lá tudo? Uma coisa tão fácil quanto isso, e nem sequer é muito difícil. Eu já participei num projeto desses em era tecnológica mais complexa e conseguiu-se fazer. E, portanto, eu acredito que a Liga possa, em projetos dessa natureza, desenvolver... eu posso-vos dizer, eu já contactei uma grande empresa da área da comunicação, foi com o Presidente, não vou dizer aqui para não fazer nenhuma publicidade,
mas já falei e está disponível para trabalhar connosco neste plano de resiliência que aí vem, de apoio de alguns milhões de euros para a transição digital, podermos fazer alguns projetos piloto. E se o fizermos, pode ter a certeza que eu vou ter aqui com o Sr. Comandante a perguntar se ele quer ser um projeto piloto. E vou ser, com certeza. E é com muito gosto. Muito bem. Vítor, então, o último. Ora, boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente, peço desculpa por estas duas questões que eu vou colocar. Podem ser um bocadinho incómodas, mas são coisas que me assolam a mim enquanto bombeiro voluntário, mas que têm de ser profissional, para que os colegas naquilo que eu desempenhasse. Duas situações. Primeiro, o porquê do não reconhecimento das formações externas ministradas por outras entidades que estão previstas no Catálogo Nacional de Qualificações, nomeadamente as de liderança, que temos alguma dificuldade em a Escola Nacional de Bombeiros ver reconhecidas essas formações no que concerne à progressão de carreira, são muitas vezes limitativas para aquilo que é a progressão de carreira, está demasiado batido a incapacidade, quer seja por meios técnicos, quer seja por formadores ou por meios financeiros da Escola Nacional de Bombeiros, em fazer face àquilo que é as necessidades dos corpos bombeiros. E deparamos, nós, enquanto bombeiros e o comando e a direção, com o bloqueio assertivo da Escola Nacional de Bombeiros em reconhecer aquilo que não é da competência deles. Porquê? Porque está previsto e está implementado no Catálogo Nacional de Qualificações, bastava que validassem essas ações de formação, essas formações reconhecidas pela plataforma competente. A segunda pergunta que coloco à sua consideração é tão simples quanto esta. Eu sou bombeiro voluntário e tenho uma vida lá fora. Nem sequer penso naquilo que é a minha capacidade física, ou tudo pode ficar debilitado. Sei que é da vossa responsabilidade, penso que desde 1987, ou foi restituída essa responsabilidade, aquilo que é o Fundo de Proteção Social do Bombeiro. O que é que podemos contar, ou no que é que isso nos protege se de hoje para amanhã, ou numa qualquer ocorrência, eu ficar minimizado, debilitado, ou mesmo levar aquilo que é a minha morte? No que é que isso traduz em termos de segurança para a minha família e para aqueles que eu deixo? Esta é que é a principal e única dúvida que eu tenho cada vez que isto aparece. Nada mais me importa que as meus colegas também não. Muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado pelas suas questões, que são muito pertinentes. A primeira, de facto, eu não sei porque é que a Escola Nacional de Bombeiros se tem, do ponto de vista pedagógico, alguma resistência a isso. Não faço ideia, tenho que perguntar. Sei que se de facto estiver no Catálogo Nacional das Profissões e, por outro lado, essa escola onde é ministrada essa formação estiver integrada no sistema da qualidade, não vejo razão nenhuma para que isso não aconteça. Quando muito, pode ter que ser exigida uma equivalência, isto é, uma solicitação de equivalência no sentido do registro, porque, como também sabem, hoje em dia há formação em todo o lado, alguma melhor, outra pior, e eu não faço ideia qual é a casualidade concreta para que isso não possa acontecer. Sendo certo que, tem toda a razão, se a Escola Nacional de Bombeiros não é capaz de satisfazer aquilo que são as necessidades dos corpos bombeiros, os corpos bombeiros muitas vezes, até os próprios bombeiros às suas expensas, resolvem progredir e inscreverem-se em ações de formação que são importantes para o seu percurso enquanto bombeiros, portanto não vejo razão para que isso possa ser ou não ser reconhecido. Também irei perguntar. Quanto à questão da segurança, como sabem, há dois momentos. Há um momento que tem a ver com os seguros e, portanto, há uma cobertura de seguros que, na nossa opinião, é manifestamente insuficiente. Nós queremos mais. Eu penso que, se não tivesse havido um interregno do Governo, que esse problema dos seguros estaria resolvido, porque a questão que se levanta com a renovação dos seguros é tão transparente quanto esta. Atualmente, os seguros são todos feitos por o máximo risco, o que acarreta uma despesa de prémio muito elevada. E aquilo que está em estudo é que algumas categorias não tenham
esse seguro de risco tão elevado. Vou-lhe dar um exemplo. Hoje em dia, tanto faz ser da fanfarra como ser bombeiro de linha. O seguro é igual. Pois é. E aqui o que se procura é o da fanfarra, provavelmente não tem um risco como tem o outro, então vamos diminuir um bocadinho o prémio deste para aumentar o prémio do bombeiro de linha. Esgotado que seja isto, e sendo o acidente classificado como de serviço, esgotado que seja o seguro, entra em funcionamento o Fundo de Proteção Social do Bombeiro. E, portanto, em teoria, se porventura tiver a fatalidade de ter uma doença permanente ou uma incapacidade permanente resultante da atividade exata de um acidente em serviço ou morte, quer o seguro, quer o Fundo de Proteção Social têm coberturas para isso. Repare que eu disse que tem que ser classificado como, porque eu sei de alguns casos em que os seguros não o classificaram como acidente. E nós temos que ter aqui alguma atenção, às vezes, às apólices. Há companhias de seguro que entendem que se eu atuar por negligência minha, que fico excluído do seguro. E este é que é uma situação complexa. Portanto, temos que olhar para estas questões de uma forma... Por isso é que eu falei na qualificação, mais do que na formação. O que eu quero é que o meu caro amigo, de cima a baixo, esteja qualificado. Que o equipamento de proteção individual está certificado, que a sua formação está certificada, que as suas qualificações profissionais são reconhecidas. Se isto for, eu, quando cometo um erro, não o cometo com dolo, cometo involuntariamente, cometo por qualquer razão. E algumas companhias de seguro resistem a pagar ou considerar o acidente porque dizem que não foram cumpridos as normas e os procedimentos que têm. Vamos dar o exemplo. Monta-se nesta belíssima moto e não põe o capacete, cai para o chão e morre. A companhia de seguro não paga. Vamos admitir que se coloca a conduzir uma viatura de emergência. Está alcoolizado, a companhia de seguros não paga. E, portanto, é preciso olharmos para isto e também sermos responsáveis. Ou seja, cuidado, porque quando dizemos que temos uma cobertura de seguro, temos numas determinadas circunstâncias. Porque aquelas letrinhas pequeninas que vão aí em baixo na apólice não é uma cobertura total de seguro, mas uma cobertura se tiver respeitado todos os padrões que devem ser. Por exemplo, se uma viatura tem 5 lugares do livrete, não pode levar 6 pessoas. O 6º já não tem cobertura de seguro. E quando não tem cobertura de seguro, nós temos dificuldade no Fundo de Proteção Social em complementar o seguro. E, portanto, temos aqui um processo já mais complexo. Agora, do ponto de vista geral e universal, isso está feito, está garantido pelo Estado. Se calhar em montantes que são insuficientes, mas isso é outra coisa. É pedir mais montantes. É solicitar que sejam revistas as normas. Agora, esta questão da utilização de pessoal e material tem que ser cumprido com normas, porque se não for cumprido com normas, as situações são complexas. Aliás, vocês sabem que conduzem viaturas de emergência que podem não respeitar o Código da Estrada. Mas não respeitando o Código da Estrada, em determinados momentos têm que assumir a responsabilidade pelo desrespeito ao Código da Estrada. Ou seja, se não ficar provado que houve determinado tipo de situação, recai sobre vós. É, por exemplo, tipicamente, a passagem de um sinal vermelho ou de um stop. Arrisca-se, passa-se, se ocorrer um acidente, nós somos os culpados. Porque as companhias de seguros normalmente chegam sempre à conclusão que nós não tomamos todas as precauções que devíamos ter tomado para não pôr em risco terceiros. Ou seja, os sinais luminosos e de alarme não são suficientes para, em determinadas circunstâncias, nós não sermos depois responsabilizados por determinado tipo de condução. E isso aplica-se à utilização. Se nós vamos para um incêndio e levamos um Nomex e ele está roto, ou está descozido, ou é um Nomex que não está devidamente aprovado como equipamento de segurança, ou está aberto, ou levamos o capacete e não o levamos
devidamente apertado, naturalmente que depois nós podemos ter dificuldades em criar as condições para a satisfação daquilo que são as condições básicas e que todos temos direito, cumprindo as regras. Muito bem, já vai a hora. Querem fazer a pergunta? Então vá. Não sei se... Pelo amor de Deus! Então só um minuto. É por causa da hora. Ok. Boa noite, Sr. Presidente. O meu nome é Vasco Costa, sou subchefe deste Corpo de Bombeiros. Há alguns tempos atrás, nos bombeiros, havia o cartão de bombeiro, que nos identificava. Na Proteção Civil, a Polícia, a PSP, tem o seu cartão, que o identifica, a GNR e por aí fora, mas os bombeiros não têm. Há muitos anos que não têm. Eu posso lhe dizer que eu tenho um cartão de bombeiro, mas já está caducado, posto até o Corpo de Bombeiros. E eu gostava de saber qual é a posição da Liga, nomeadamente na pessoa do Sr. Presidente, como é que vamos ficar com o cartão de bombeiro. É que se todas as outras forças têm um cartão onde nos identifica, o que é que nós, os bombeiros, não podemos ter? Já tivemos em tempo, porque é que ficámos sem ele? Será que alguma vez vamos voltar a ter o cartão de bombeiro que nos identifique como tal? Obrigado. E a sua presença, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom, os senhores vão ter um cartão de bombeiro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Branquinho com umas figurinhas. Já saiu e vai, eu penso que dentro em breve vão começar a ser, digamos, elaborados. É um cartão da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a certificar a qualificação de bombeiro para todos os corpos de bombeiros. É evidente que vai demorar algum tempo, não acredito que seja tão rápido quanto isso, e até há uma tentativa de que o cartão seja físico e virtual. Isto é, pode-se trazer no telemóvel para mostrar como acontece com os outros documentos. Mas isso está feito, a Direção Nacional de Bombeiros vai começar a fazer isso e, portanto, julgo que demorará algum tempo, não faço ideia quanto tempo, mas está resolvido o problema. Não havia, vai haver. Não, mas também já esperamos tanto tempo, então esperamos mais um bocado. Rui, uma terceira, Rui Carveiro. Então, não, mas temos aqui a oportunidade. Boa noite, Sr. Presidente, mais uma vez. Obrigado, Sr. Comandante, por ter convidado o Sr. Presidente, como é óbvio. Eu tinha aqui algumas questões em relação ao seu projeto de modernizar aqui os corpos de bombeiros e pôr um tablet dentro das ambulâncias. É assim, eu apresentei na faculdade, e é a tese que eu defendo e que tenho que acabar de defender, como é óbvio, esse sim software. Só há aqui um problema muito grande e que todos os comandantes que eu falei, entidades privadas e públicas, todas elas com quem eu falei, era um sistema que eu considerava perfeito, começando no CODU e acabando no hospital, para a ambulância, por exemplo. O CODU punha lá no GPS deles a localização, só enviava para a nossa central um número CODU, super simples, na ambulância insiro, abre o GPS automaticamente, chegada à vítima, inserir cartão de cidadão, ou número do utente, ou número de cartão de cidadão, independentemente disso, mas temos os leitores de cartão de cidadão para isso. Mas temos aqui uns problemas grandes. Primeiro, as nossas entidades hospitalares não conversam umas com as outras. O Hospital Santa Maria não sabe o que é que ele fez no Hospital Beatriz Ângelo. O Hospital Beatriz Ângelo não sabe o que é que ele fez no Centro de Saúde Camarade. Percebe? Está aqui a entender? Existe aqui um problema muito grande e não só, ainda para mais. Depois, como é que eu passo a folha de triagem, por exemplo, está neste computador, para o hospital? O INEM assim não deseja, certo? O INEM é contra a nossa evolução e sempre foi, sempre, porque eles estão à nossa frente. Efetivamente, nesse aspecto, eles estão à nossa frente, mas não vão muito. É uma ilusão. Existe aqui um estigma contra nós, bombeiros, na emergência pré-hospitalar, que somos inferiores. E isso é negativo. Nós não somos inferiores. Somos exatamente a mesma coisa do que eles. Nós fazemos emergência pré-hospitalar. Nós somos bons e competentes naquilo que fazemos. Mas enquanto houver este estigma, enquanto houver este problema com o nosso sistema, no meio hospitalar, no nosso Corpo de Bombeiros e no INEM, enquanto não houver cooperação entre as entidades públicas, neste caso, os hospitais, os centros de saúde, nós nunca vamos conseguir evoluir neste modo para um sistema unificado informático, não é? Como é óbvio. Portanto, enquanto não se conseguir resolver esse problema, e não acho que isso vá resolver em 4 anos, se não conseguiu resolver até agora o problema dos nossos hospitais não falarem, que ainda têm que enviar os nossos documentos por carta uns para os outros, muitas vezes ainda não utilizam um sistema de e-mails,
Se uma coisa que existe desde 1980 ainda não chegou aos nossos hospitais, como é que vamos pôr 2022 neles? E era isso que eu gostava de saber, como é que é o seu plano para evoluir isto, para fazer tudo. Eu gosto dessa evolução, eu quero essa evolução, mas quero saber como é que nós podemos abordar essa evolução, percebe? Muito obrigado. Obrigado. Olha, começamos por não fazer isso com o INEM nem com os doentes. Fazemos isso com as ocorrências de incêndio. Mais fácil. Vamos com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, vamos com a entidade financiadora, que é a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, e se fez esse projeto para a sua faculdade, para a sua tese, seja de licenciatura ou mestrado, faça um projetozinho disso para os bombeiros portugueses. Mande-nos lá um desenhozinho, 5 páginas, para nós aproveitarmos. É como eu costumo dizer, é fácil. Armindo, então. Peço desculpa estar outra vez a... Você é repetitivo. Tem direito a 2. É uma exceção à regra. É uma exceção que é só para ter conhecimento da tal situação. Vamos voltar um bocadinho atrás em relação aos seguros dos bombeiros. O meu episódio está ali, nesta moto. Como funcionário desta casa, fui fazer um serviço com... Mas sabe andar de moto? Saí de outdoors. Mas sabe andar de moto? Pelo menos tem carro. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Sabe andar de moto? Sei. Bom, pronto, está bem. E o que é que aconteceu? E cair também. Eu, numa ida em serviço nesta associação, eu tive, possivelmente, um despiste. 99% um despiste. Apesar que a informação que foi dada, que poderia surgir a causa natural. Como é para as pessoas gostam de rotular, caiu, coitadinho, estava a dormir, distraiu, não sabe andar de moto, qualquer coisa. No meu caso, 99% está quase comprovado que eu tive um despiste na moto e caí. Se eu fui bem assistido ou mal assistido, não sei, porque estava consciente e não orientado. O que é que acontece? Funcionário da casa, bombeiro, ao serviço dos bombeiros, fui obrigado a meter a companhia de seguros em tribunal, porque houve alguém que mencionou na participação uma causa natural, mesmo que ela fosse, e a companhia de seguros simplesmente se recusa a imunizar qualquer tipo de valor, desde os ordenados que eu não recebi. É só uma ideia daquilo que é a proteção. Não estás a pedir um apoio jurídico à Liga, pois não? Não estou a pedir. Isto é um exemplo que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo, por acaso, não parti nada. Mas, se calhar, outros colegas meus poderão ter mais azar que eu, ou não. Mas isto é a conclusão de que a nossa proteção é fraca. É fraca. Muito bem. Eu já começo a ponderar se vale a pena eu arriscar andar com a moto. Porque se dá uma travadinha, eu caio no chão e depois como é que é? Não, mas se tiver duas rodas mais atrás é mais fácil. Já tem. Mas pronto, isto é só um exemplo que eu queria dar da falta de proteção que existe. Portanto, aqui o Sr. Comandante vai ter que comprar 2 rodinhas suplementares, porque você, quando montar na moto, mete atrás e assim ela já não tomba. Pronto, mas ouça, é um exemplo. Sim, é um exemplo, mas... Estou em tribunal com eles, sim, não sei o que é que isto vai mas é um exemplo e repare, acabou de dizer uma coisa, alguém fez uma participação que provavelmente, no seu ponto de vista, está incorreta. Mas isso... Portanto, tem que saber com quem fez a participação que se fez bem ou mal. Isso não é um problema de se ter ou não ter seguro. Foi o que eu disse há bocado. É preciso ter atenção que não basta ter seguro, é preciso cumprir com um conjunto de regras. Portanto, se houve um relatório da polícia, se houve um relatório de acidente que eventualmente colocou uma situação que pode não ter correspondido à verdade, a companhia de seguros vai se agarrar a isso. Muito bem. Mas isso eu já fico com é contingência. Umas escadas, dá-me um ABC, um AIT como fui rotulado e eles dizem que não vão pagar porque me deu um ABC, é uma causa natural. Claro. E se calhar você teve mesmo.
Não teve? Não sei. Estou a brincar. Muito bem. Ainda bem que não teve. Muito bem. Meus amigos, a conversa vai muito boa e realmente é de salutar a vossa participação, e realmente é isto que eu no futuro pretendo, em que realmente alguém responsável que esteja com os bombeiros. A próxima vez trazemos cá o Sr. Presidente da escola. Também. Dr. Vítor, não é? Sim. Eu vou-lhe dizer que o Sr. Comandante vai convidá-lo para ele sentar nesta cadeira, que é para não ser só eu a levar, que haja outros. Tem que levar com os mais 50%. Então não faz mal. Mas pronto, a conversa vai longa, vai muito boa. Mas é agradável. É muito agradável e dar a oportunidade dos nossos bombeiros ouvirem, e realmente o nosso Presidente da Liga a dizer aquilo que disse aqui é de louvar, e é realmente, está aos olhos de toda a gente, é a mudança, é isto mesmo, é o virar da página, é não olhar para o passado já lá está, presente e o futuro. Ele também depende de nós também temos que ter a nossa cota parte, e há bocado o Pedro, quando falou, é algo que eu já batalho há algum tempo, nós realmente temos que nos recusar de ser a tropa fandanga, por isso é que nós somos chatos, por isso é que queremos que vocês andem uniformizados como deve ser, porque é isso mesmo que eu quero, porque nós temos que mostrar a nossa força, porque nós temos força, temos é que ser mais unidos, e temos que dizer a estes senhores que nos representam e que têm uma voz ativa, junto de quem de direito, que realmente vale a pena apostar em nós. Eu tenho a certeza que vale, sei que é um caminho longo, mas tenho a crença e acredito, desde o primeiro dia, acredito que estamos perante a pessoa certa, a equipa certa, para realmente fazermos a mudança. Mas também deixo aqui o repto. Queremos contar convosco, porque ser bombeiro voluntário não é só dizer que eu sou bombeiro, tenho que também contribuir, tenho que participar ativamente e tenho que fazer aquilo da qual vocês assumiram perante o Corpo de Bombeiros. E não se esqueçam das 5 folhinhas. É verdade. Por isso, Sr. Presidente, também quero aqui agradecer o Carlos da Megasom, sempre na primeira hora, sempre disponível para, com os seus equipamentos a custo zero, estar aqui connosco para dar esta qualidade a vocês todos, e a todos aqueles que vão nos ver em direto no Facebook e no YouTube e também no TikTok, apesar de não ser algo para o TikTok, mas é para o Facebook e para o YouTube, e agradecer a eles pelo facto de eles serem os nossos seguidores, e é para eles que nós estamos cá, e vamos continuar a fazer este trabalho, e vamos impulsionar cada vez mais que realmente esta comunicação em imagem deve ser feita com dignidade e com pessoas sérias, como os senhores são, como nós somos. Obrigado. E como estes senhores estão também aqui, e dizer muito obrigado, até uma próxima. Presidente, equipa, muito obrigado, e até uma próxima, e até dia 25 de Abril. Dia 25 de Abril, cá estarei. E obrigado a todos. Obrigado. E ficam já convidados também para comer um croquete, salvo erro, uma peça de frango, estarem connosco a conviver, e obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado. Obrigado, uma boa noite a todos e bom trabalho.